poderoso com a paz do Senhor. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro e no meu coração não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Aleluia. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro e no meu coração
Aleluia. Irmãos, eu tenho alguns pedidos aqui em minhas mãos de oração para uma família, que estão os nomes, o senhor sabe. Também orar pelo nosso irmão Renato, que já passa bem, está recuperando bem. Nosso irmão Bento. E aquele irmão que você lembrar, nossos irmãos que estão enfermos, né, irmãos? Orar por eles, clamar a Deus. Quero convidar também já o nosso pastor, nós vamos estar orando. Rudinei, presbítero, faz favor, já ora aqui. Apresenta os pedidos do nosso pastor. O irmão Írio também, que passou por uma cirurgia, mas eu creio que já está bem, né? Uma benção. E já ora pelo nosso pastor também. Bendito é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, obrigado por aqui estar na Tua presença nesta noite de terça-feira, Pai, para ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, que Tu é manso e humilde de coração, Pai Deus. Também nós te pedimos, Pai, que Tu venha abençoar os Teus filhos que estão enfermos. Ó Deus, sabemos que Tu tens poder para repreender a enfermidade, todo o mal, pois o poder está contigo, Senhor. Então vá onde estiver um enfermo, aqui estão os pedidos, nas minhas mãos, Senhor, porque se pedir é porque crê que Jesus opera o milagre, e crê no poder da oração, Deus. Então visita aquele que está enfermo na sua casa ou no hospital, aonde estiver, Senhor. Sim, Deus, que a nossa oração possa transpor barreiras, Senhor, paredes, Senhor, e a nossa oração possa chegar onde tiver um enfermo. Deus, nós pedimos, Pai querido, ó Deus, dá vitória para o teu povo, ajuda o teu povo. Sim, Deus, repreende a enfermidade no meio do teu povo, Pai querido. Ó Deus, sabemos se tu, Senhor, guardar, Senhor, o teu povo é livre de todo mal. Então eu peço que a tua mão possa estar estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para que nenhum mal venha suceder à tua igreja, Pai. Também o teu filho que vai ministrar a tua palavra, usa ele nesta noite. Queremos ouvir a bendita palavra nesta noite, Pai. Sabemos também que a palavra diz: a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Então, Senhor, continua com a tua presença, continua falando conosco através da tua palavra. É o nosso pedido, Senhor, a nossa oração. Amém e amém, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém. Motivo de alegria nós estarmos nesta noite na casa do Senhor, apesar do frio, apesar desse clima tão convidativo para ficar em casa. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite. São vencedores, conseguiram vencer o frio, vencer talvez o cansaço, a fadiga, e estão aqui para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Você pode estar assentado por bondade, ficar assim que a gente fica mais aconchegado. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos fazer leitura de alguns versículos da palavra do Senhor. Hoje é noite de ensino, é noite de aprendermos e de talvez algumas coisas que aprendemos durante o nosso tempo de cristão, mas que muitas vezes nós esquecemos devido ao fato de algumas circunstâncias, ou até mesmo de algum esquecimento ou de algum cansaço. Por vezes nós passamos por vales espirituais e quem sabe a gente tenha esquecido alguns conceitos. Então nesta noite, se Deus nos permitir, nós estaremos falando a respeito de algumas áreas importantes ou características importantes da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a seguir, que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 4. Ninguém que milita
se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Palavra gloriosa da parte de Deus. E na noite de ontem nós tivemos a oportunidade de participarmos da despedida do auxiliar Sebastião, que esteve deixando vago o seu cargo como dirigente do nosso círculo de oração masculino, devido ao fato de estar indo congregar na cidade de Criciúma. E eu pude ter o privilégio, então, de trazer uma palavra aos irmãos. E a palavra que eu trouxe ficou apenas no início do verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições. Então, nós conversamos ontem a respeito de a necessidade de nós termos amigos ministeriais, amigos que estejam ao nosso lado. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele convida Timóteo a sofrer com ele as aflições. É como que se Paulo, ele buscasse alguém para compartilhar as agruras do ministério e as dificuldades, por vezes, da vida cristã. E hoje eu quero seguir um pouco mais adiante e passando então as características de um bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele está escrevendo esta segunda epístola, possivelmente a segunda carta que ele escreve. Possivelmente a última carta que ele vai escrever. Ele escreve de dentro de uma prisão em Roma e endereça esta carta a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo e, acima de tudo, seu amigo. E ele começa escrevendo, e no verso 13 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E é interessante nós vermos que Paulo, ele não apenas diz a Timóteo, sofre as aflições como soldado de Jesus Cristo. Paulo, ele coloca um adjetivo na frente. Paulo escreve dizendo, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós precisamos ser não apenas soldados de Jesus Cristo, mas é nosso dever sermos bons soldados de Cristo. Não basta nós sermos obreiros, nós precisamos ser bons obreiros. Não basta nós sermos cristãos, nós precisamos ser bons cristãos. Não basta ser soldado, é preciso ser um bom soldado. E um bom soldado tem algumas características que ele deve seguir à risca para ser um bom soldado. A primeira delas é que um bom soldado, ele não se embaraça com negócios desta vida. Um bom soldado no campo de batalha, ele não pode perder a concentração. Porque qualquer deslize que ele cometer, qualquer descuido que ele tiver, o inimigo pode vir contra a sua vida e apanhá-lo de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa, é muito difícil nós esboçarmos uma reação. Isso acontece na nossa vida cristã.
Nós não podemos perder o foco. Nós estamos em guerra. A vida cristã, meus irmãos, não é um parque de diversão. A vida cristã não é oba-oba. A vida cristã é campo de batalha, é renúncia, é entrega. E uma das primeiras coisas é que nós não podemos perder o foco, não podemos perder o objetivo, não podemos nos embaraçar com negócios desta vida. Agora é necessário dizer que não é por nós sermos cristãos e não devermos nos embaraçar com negócios desta vida, é que nós podemos simplesmente cruzar os braços e deixar de viver a nossa vida aqui na terra, que nós estamos aqui para vivê-la. O nosso alvo é o céu, nós somos como peregrinos em terra estranha, mas enquanto estivermos aqui, precisamos buscar o pão de cada dia, precisamos lutar para vencermos, para colocarmos proteção na nossa família e lutarmos pelos nossos objetivos. Mas o não se embaraçar com negócios desta vida é simplesmente não perder o propósito de ser cristão aqui na terra, é não esquecer que por mais que nós façamos tudo isso que nos é permitido fazer, nós precisamos entender de uma coisa, que primeiramente a nossa busca deve ser pelo reino de Deus e pela sua justiça, porque fazendo isso todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Um bom soldado de Jesus Cristo não esquece que em primeiro lugar a sua vida deve ser o reino de Deus e a justiça, e não se embaraçar com um monte de coisa que venha distraí-lo, que venha fazer com que o inimigo pegue de surpresa e a sua derrota seja grande. Não podemos nos embaraçar, não podemos ser pego de surpresa, não podemos perder o alvo e não podemos perder a concentração, porque qualquer descuido em batalha pode ser fatal. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto de um bom soldado de Jesus Cristo é que ele deve estar disposto a sofrer. E eu comentava isso no círculo de oração ontem. O evangelho, a vida cristã, meus irmãos, não é um mar de rosa. Evangelho não é comércio. Palavra continua sendo fonte de vida. E nós precisamos entender que evangelho e que vida cristã é sofrimento, sim, é cruz. E cruz é renúncia, é vergonha, é escárnio, é sofrimento. Nós precisamos estar dispostos a sofrer. Cristo, ele diz que qualquer um que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo em primeiro lugar. O problema é que nós não estamos mais conseguindo negar a nós mesmos. Nós vamos nos acostumando com a terra, com este lugar aqui, que é muito bom por sinal, mas é transitório. Nós estamos aqui de passagem. A vida na terra é uma preparação para nós passarmos uma eternidade com Deus. Nós não podemos amar mais a terra do que o céu. Por essa razão, todos aqueles que quiserem servir a Cristo passarão por tribulações, por provações, por privações, por sofrimentos, por incompreensões, por prisões que muitas vezes não física, mas a solidão, o abandono, o desprezo. Mas tudo isso, meus irmãos, como Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória. E além de negarmos a nós mesmos, para seguir a Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz e colocá-la em cima dos ombros e carregá-la, porque a cruz é o passaporte para nós trocarmos pela coroa que nos espera lá em cima.
A cruz precede a coroa. Muitas vezes nós estamos querendo a coroa, mas não queremos carregar a cruz. E vida de soldado é vida de estar no campo de batalha. E campo de batalha não é nada agradável. A dificuldade, a dor, mas é ali que a nossa vitória será garantida. É no campo de batalha. É carregando a cruz. E aí muitas vezes nós dizemos, não, nós queremos ser parecidos com Cristo, mas não queremos carregar a cruz. Queremos ser semelhantes a Cristo, mas queremos deixar a cruz de lado e queremos apenas às vezes estar em meio à multidão. Mas vida cristã não é muitas vezes aplauso, vida cristã não é muitas vezes ser reconhecido por aquilo que nós estamos fazendo, esperando reconhecimento humano, não. Nós precisamos esperar reconhecimento do céu, é do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela palavra que diz: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino por herança. Mas quando nós preferimos os aplausos do que a cruz, é porque nós estamos gostando mais daqui do que dali. Agora, um verdadeiro soldado, ele está disposto a sofrer. Ele está disposto a padecer por amor de Cristo. Os nossos ombros precisam carregar marcas de cruz, meus irmãos. Os nossos ombros precisam ter calos, os calos da cruz. Porque cruz é sofrimento, mas é através da cruz que nós obteremos a nossa vitória final. Aqui nós estamos de passagem, mas o nosso fim não está resumido a isso que nós estamos vivendo. Há muito mais que nos espera. E o apóstolo Paulo, ele diz coisas que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Por isso, resista às dificuldades, às aflições, às incompreensões muitas vezes, às pedradas que te atiram. Porque muito em breve, meus irmãos, todo este sofrimento, todas estas dificuldades serão trocadas por algo glorioso, algo incorruptível, algo que nunca mais fará com que você tenha as mesmas desilusões do que aqui na terra. O céu de luz é uma realidade e precisa estar bem vivo na nossa memória. Não podemos nos esquecer daquilo que nos espera. Agora, em terceiro lugar, um bom soldado de Cristo, ele luta pela coletividade. Irmãos, um soldado no campo de batalha, ele precisa estar pronto para muitas vezes carregar o seu irmão, carregar um soldado ferido, colocar os braços debaixo e ajudá-lo a avançar. Quantos irmãos fraquinhos que estão muitas vezes do nosso lado. E muitas vezes nós não paramos para dar atenção, para dar uma palavra de ânimo, para ajudá-lo a carregar a sua cruz. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve dizendo algo que me toca muito o coração quando eu leio. Porque ele escreve, ele diz que ele gostaria muito de estar com o Senhor, gostaria muito de estar no céu. E Paulo era um homem que tinha sido arrebatado. Paulo conhecia o céu, conhecia o lugar que Deus preparou para nós. Tinha ouvido coisas inefáveis que ele disse que não era nem lícito falar aos homens. Agora, este mesmo apóstolo que teve o privilégio de estar arrebatado dentro do céu, ele por um período de tempo, ele prefere escolher não estar com Cristo, mas estar no meio dos seus filhos, no meio da igreja, para que a fé dos irmãos fosse fortalecida, irmãos. Isso é lutar pela coletividade.
Isso é colocar o eu em segundo plano, por amor das pessoas, por amor das almas. Nós precisamos ter em mente que há pessoas necessitadas ao nosso lado, e muitas vezes aquilo que nós gostamos ou queremos precisa ser colocado de lado, por amor das pessoas, que muitas vezes precisam muito mais da nossa ajuda, muito mais do nosso empenho. Ser um bom soldado de Cristo, muitas vezes é deixar os seus ideais em segundo plano, por amor de um ideal maior, por ajudar a coletividade do corpo de Cristo. E não podemos esquecer que nós somos um corpo, e que como um corpo nós somos muitos membros, e que como membros nenhum tem a mesma função do outro, nenhum tem a mesma força do outro, mas nós precisamos entender que no céu não vai chegar primeiro esse, primeiro aquele outro, nós vamos chegar todos juntos ali. Por isso a nossa luta precisa ser pela coletividade, e o apóstolo Paulo nos ensina isso, e ele diz nesse mesmo capítulo 2, ele comenta no verso 9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo. Paulo sabia que o seu fim estava próximo, mas eu creio que se lhe fosse permitido escolher, ele escolheria ficar mais um pouquinho ali para ajudar os outros irmãos a alcançarem o céu, a alcançarem a salvação. E quantas vezes no nosso meio nós ficamos discutindo como estavam os discípulos para saber quem é o maior, e nos escolhemos que reino é diferente. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino de Deus, o maior precisa ser o menor. No reino de Deus, o mestre, o Senhor é aquele que serve. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos. Há uma inversão. O reino dos homens é o primeiro, é o maior, é o melhor, mas para Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Perante Deus nós somos todos iguais. Por isso que a nossa luta deve ser pela coletividade. E quando nós lutamos coletivamente, não é um que ganha, mas somos todos que ganhamos. Um bom soldado de Cristo não coloca os seus interesses à frente dos interesses do reino de Deus, da coletividade. Em quarto lugar, um bom soldado de Jesus Cristo conhece bem o seu inimigo e sabe contra quem está lutando. Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos e saber contra quem nós estamos lutando. Nós não podemos permitir que os nossos olhos vão cansando como os olhos do sacerdote Eli foram cansando com o passar dos anos, com a velhice. Porque quando os nossos olhos cansam, meus irmãos, nós não conseguimos mais enxergar bem. Nós não conseguimos enxergar naquilo que antes era errado. Parece que agora os nossos olhos estão certos. Quando os nossos olhos vão cansando, nós perdemos o conhecimento de contra quem nós estamos lutando, e nós não podemos perder isso. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Aquilo que antes, lá tempos atrás, no começo da nossa caminhada cristã, era errado, hoje continua sendo. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado. Nós não podemos perder a visão de contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra carne e sangue.
são contra seres espirituais, que enquanto nós estamos dormindo e descansando na nossa cama, continua a acordar, lutando, guerreando, batalhando contra a nossa vida, rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos perder a visão, e hoje, antes de vir para o culto, eu estava lendo uma matéria que me chamou muito a atenção, mas de uma forma negativa. E até comentando um pouco do que o irmão Silvio fez a leitura aqui a respeito da armadura espiritual. Eu estava lendo que hoje o Facebook está sendo mais lido do que a Bíblia Sagrada. Por mais que a Bíblia Sagrada seja o livro mais conhecido e mais lido, mas as redes sociais estão tirando lugar da Bíblia Sagrada. E como é que um soldado que faz tempo que não pega a sua espada na mão vai continuar lutando ainda? Me responda, por favor. Ou responda para você mesmo. Se, por vezes, eu vou citar um exemplo. Eu gostava muito de correr. Correr uns 20 minutos, 30 minutos, porque faz bem para a saúde. Agora faz uns tempinhos que eu não corro. E se eu resolver correr amanhã, a minha desenvoltura não vai ser a mesma de quando eu corria com frequência. Se eu aguentava 30 minutos, se eu for correr amanhã, se eu aguentar 10 minutos, vai ser já uma grande coisa. E como é que soldados que já pararam de manejar a espada vão continuar lutando? Como é que soldados que não pegam, não manuseiam, não folheiam, não estudam e não leem a Bíblia vão conseguir lutar, bater de frente contra os poderes satânicos que lutam contra nós dia e noite? Não há como, meus irmãos. Nós precisamos ter toda a armadura completa, mas a espada precisa estar afiada, precisa estar nas nossas mãos. Por mais que nós avancemos na nossa vida cristã, nós não podemos deixar de saber manusear e não podemos perder a facilidade com que nós manuseamos ela. Porque senão vai ficar muito difícil nós conseguir vencer. Nós precisamos, meus irmãos, saber contra quem estamos lutando. E continuar manuseando bem. Ela não pode perder o fio. A nossa espada não pode perder o fio. Não pode perder, tem que estar sempre afiada. Sempre pronta para a batalha. Aleluia! Além de conhecer bem o seu inimigo, Paulo em Efésios ele escreve dizendo que essa batalha ela se trava nos lugares celestiais. Precisamos conhecer o terreno em que estamos lutando também. E conhecer o terreno significa estar em contato, em comunhão plena com Deus, para que quando chegar uma afronta, nós entendermos que por trás desta afronta, não é o meu irmão que está lutando contra mim, não é carne que está lutando contra mim. Essa luta não está aqui na terra, mas é uma luta espiritual. São forças trabalhando muitas vezes através de uma palavra para nos derrubar. Por isso nós precisamos saber contra quem estamos lutando e também conhecer o terreno. Os irmãos que talvez conheçam um pouco da história da guerra a respeito do Vietnã vão entender e vão saber que muitos soldados americanos padeceram neste combate, porque não conheciam o terreno em que estavam lutando. Porque essas várias batalhas se davam muitas vezes em florestas no Vietnã. Agora os soldados que conheciam o terreno, que sabiam aonde estavam lutando, eles conseguiam superar os seus rivais, por mais que eles estivessem bem mais armados do que eles.
porque conheciam o terreno, e um bom soldado de Cristo precisa conhecer o terreno em que está lutando, porque só assim conseguirá vencer e tirar vantagens do lugar onde luta. A nossa vida cristã é um campo de batalha, meus irmãos, e nós precisamos conhecer o terreno, o lugar aonde nós estamos batalhando, e por vezes saber que não apenas a força será suficiente, mas por vezes a inteligência, a estratégia precisa ser correta. Muitas vezes não se vence com a força, não se vence às vezes com as palavras, muitas vezes se vence no silêncio, não no confronto, mas na oração, não batendo de frente, mas colocando a boca no pó, intercedendo e orando, porque a oração continua sendo uma arma poderosa para vencer qualquer inimigo. E Cristo é um exemplo maravilhoso de oração. Ele nos ensina a orar e nos dá exemplos de como orar. Quando ele fala a respeito daquela viúva que vai continuamente perante um juiz iníquo, dizendo: faze justiça pela minha causa. Ali ele estava dando uma lição a nós, do dever de orar sempre sem desfalecer. Nós precisamos, irmãos, continuar tendo estratégias para vencer os nossos inimigos. E indo para o final do nosso ensino nesta noite, e uma das coisas que mais me chamam a atenção, para que nós sejamos um bom soldado de Cristo, nós precisamos obedecer e agradar o nosso general, o nosso comandante. Como Paulo escreve ao final do verso 4, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meus irmãos, quantas vezes no campo de batalha, um soldado recebe uma ordem do general, e por vezes ele precisa cumprir esta ordem sem entender o porquê de tal pedido. E trazendo isto para nós, muitas vezes nós padecemos, sofremos, sem saber o porquê está acontecendo isto conosco, se nós estamos obedecendo a Cristo. Agora, o dever de um soldado não é questionar as ordens, é obedecer às ordens. Porque o general, o capitão, o comandante, ele sempre vai saber o porquê de tal ordem. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque, Deus não dá explicações do porquê estava pedindo a isso. E não cabia a Abraão questionar o porquê, mas obedecer. E um bom soldado de Cristo não questiona o porquê. Muitas vezes nós precisamos passar por algumas situações. Não questiona o porquê Deus muitas vezes nos pede coisas difíceis para fazer, mas simplesmente obedece. Obedece por quê? Porque tem fé. Obedece por quê? Porque sabe que Deus é aquele que cuida de nós. Sabe que Deus é o nosso Pai bondoso que quer o melhor de nós. E o capitão e o nosso comandante, ele tem uma visão geral do campo de batalha. O soldado que muitas vezes está no meio da batalha, entre os soldados ele não consegue ver ao longe. Mas o comandante, que geralmente está em lugares estratégicos e mais altos, sabe o que está acontecendo na batalha e sabe que aquela ordem que ele deu é uma ordem para trazer vitória ao seu exército. Irmãos, não nos cabe questionar Deus, nos cabe obedecer a Deus, como bons soldados, mesmo que aquilo que o Senhor nos peça seja difícil, mesmo que a ordem que recebamos de Deus seja difícil, o nosso dever não é questionar, mas é obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós.
e me lembrando do que aconteceu com Jó, meus irmãos, do sofrimento de Jó. Você lê o livro do início ao fim, você não vai ver momento algum Deus dando explicações. Eu aprendi essa semana que Deus não dá explicação, Deus dá restauração. Deus não concedeu explicação a Jó, mas Deus restaurou a vida de Jó. E na história de Jó, na provação de Jó, Satanás, ele achava que Jó servia a Deus por interesse. Estava completamente errado. A mulher de Jó não entendia o sofrimento e resolveu dizer para o seu esposo: amaldiçoa o teu Deus, e morre. A mulher de Jó não conseguia viver debaixo das ordens do general, mas Jó sabia. Os amigos de Jó erraram nas suas previsões, porque diziam: não, Jó sofre porque está em pecado. Até mesmo Jó, sem entender, dizia: Deus me aborrece sem causa. Deus me prova sem causa. Agora, o mais interessante em tudo isso é que apenas nós, leitores da Bíblia, conseguimos compreender a batalha por trás de toda aquela provação de Jó. Jó possivelmente morreu sem entender o porquê sofria. E Deus não oferece explicações a Jó, mas oferece a Jó uma restauração de vida. Meus irmãos, muitas vezes as provações que tivermos aqui na terra, nós nunca entenderemos os objetivos, mas Deus, que está no controle de todas as coisas, sabe que tudo isto é para o nosso bem. Deus é especialista em fazer com que as provações se transformem em peso de glória para nós no futuro. Deus é especialista em fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Por vezes nós não vamos entender, mas quem sabe lá na glória, quem sabe lá no céu, todas essas dúvidas, incertezas, que nós nos deparamos na nossa caminhada como cristãos sejam dispersas, serão dissipadas, porque o Senhor é o nosso comandante e tem a visão privilegiada e sabe de todas as coisas que acontecem conosco. Meus irmãos, para o cristão, a nossa vida não é ter um certo destino. Não somos guiados por destino, não somos guiados por karma, nós somos guiados por um Deus que se preocupa conosco, que sabe as nossas maiores dificuldades, que sabe das nossas maiores aflições e que quer nos dar vitória e que vai nos conceder sim vitória. Basta nós continuarmos obedecendo e agradando ao nosso comandante, ao nosso general, a Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite. E para encerrar, eu quero comentar algo que eu gosto muito, que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta uma ilustração de um conhecido autor americano evangélico chamado Gary Chapman. E ele conta que esse rapaz, quando era pequeno, ele viu a sua mãe, ele estava ao chão, e viu a sua mãe assentada fazendo um bordado. E quando ele olhou, levantou os seus olhos e viu o bordado de baixo para cima, ele viu um monte de fios soltos
e um desenho que era desconexo, abstrato. Ele questiona sua mãe: mãe, mas o que é isso que a senhora está fazendo? Não vejo sentido algum nisso que está acontecendo. E ele conta que a mãe então chama a criança, senta no colo e faz a criança olhar o bordado de cima para baixo. E aí ele entende o que a sua mãe está fazendo. Ele consegue ver que há sim harmonia, que há beleza, e que se pode ver completamente o desenho que se está bordando, que se está fazendo. Talvez a nossa vida hoje, as nossas dificuldades hoje, o momento que estamos atravessando hoje seja como se nós estivéssemos olhando de baixo para cima o que está acontecendo com a nossa vida. Mas quando nós chegarmos no céu, Deus vai nos colocar assentado no seu colo e vai mostrar de cima para baixo o belo desenho que Ele bordou a nosso respeito, a bela história que Ele foi construindo, e que olhando de cima para baixo há harmonia, há um sentido para estar acontecendo. Ei, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida hoje, mas vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai fazer você entender o porquê de tantas dores, de tantas pedradas, de tantas dificuldades, de tantas incompreensões. É porque Ele estava forjando o teu caráter, é porque Ele estava lapidando a tua vida, para um dia você chegar ali no céu, trocando a sua cruz por uma coroa incorruptível, podendo dizer: a partir de hoje, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora para sempre me espera a coroa de justiça, que já está reservada para mim, mas não apenas para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Irmãos, a nossa vida aqui na terra é um período de tempo, mas a nossa vida no céu não terá fim, ela é eterna. Sofra um pouquinho mais aqui, mas sofra com Jesus. Mesmo sem entender, continue firme carregando a tua cruz, porque mais tempo, menos tempo, a trombeta irá tocar, e num abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados, e estaremos para sempre com Ele ali, aonde só haverá gozo, alegria, paz, e aonde talvez os nossos questionamentos de hoje serão esclarecidos por Deus, e nós poderemos entender, pelas privações e sofrimentos que passamos aqui, todo o bem que o Senhor quis conceder a nós ali na glória. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ser um bom soldado de Cristo. Não baixe a guarda, não desanime, porque você não está lutando sozinho. Há um comandante que está à tua frente, que não te desampara e que não te abandona, e que vai te conduzir em vitória até o último dia da tua vida. Aleluia! Ele diz na sua palavra para termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, e nós somos por Ele mais do que vencedores, e nós vamos vencer, amém? Glórias a Deus. Márcio, faz um louvor. Vamos louvar o nome do Senhor. O Senhor é digno de toda a glória. E ao término deste louvor nós estaremos orando e abençoando a vida dos irmãos. Mas que esta palavra possa ser um novo ânimo para a tua vida. Que você possa empunhar novamente a tua espada e vencer as batalhas que te estão propostas. Porque nós seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ele nos prometeu:
Ele cumprirá pela sua palavra, Ele é fiel. Se sofrermos com Ele, nós também reinaremos com Ele. O nosso sofrimento terá sim um fim e terá sim uma recompensa para nós. Aleluia. Márcio, vamos cantar ao Senhor. Pela fé, Oh, que aleluia. uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor. Canta. E seguir a Jesus, meu Senhor. dia Receba no céu a coroa que me dará Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor, que nos deste o privilégio de compartilhar com a tua igreja, Senhor. Deus, nós somos soldados, mas não somos qualquer soldados. Nós somos bons soldados de Cristo. E como bons soldados, ó Deus, nós queremos obedecer aquilo que tu pedes a nós. Nós queremos agradar ao Senhor, aquele que nos alistou para a guerra, sabendo, ó Deus, que a nossa vida aqui na terra é uma guerra constante, e a paz completa e final nós só teremos no céu. Por isto, Senhor, se há algum irmão, algum filho teu, que quem sabe as suas mãos estão cansadas da batalha, quem sabe, ó Deus, estão como soldados feridos no campo de batalha, Senhor, estão perdendo as forças e a esperança, pelas provações e pelos sofrimentos, pelas agruras, pelas pedradas e incompreensões. Senhor, vem fortalecer nesta noite, Pai. Deus, a nossa vida aqui na terra, Pai, aleluia, é uma preparação, Senhor, é uma luta constante para um dia nós descansarmos de todos os trabalhos ali no céu. Precisamos carregar a nossa cruz e negar a nós mesmos para te seguir, e um dia poder trocar esta cruz por esta coroa que nos aguarda, que nos espera, uma coroa de justiça incorruptível, uma coroa que receberemos de ti. Será, Senhor meu Deus, para a nossa coroação esta grande bênção, esta grande vitória. E por mais que não entendamos, ó Deus, os motivos que por vezes temos que passar por aflições aqui na terra, nós possamos, ó Pai, ter a graça e a fé suficiente, que maior é aquele que está conosco,
entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Pai, abençoa os teus filhos, fortalece os teus servos, dá vitória, Senhor, aos nossos irmãos, e que como bons soldados de Cristo, nós possamos ir até o final, Senhor, e vencer, a ponto de poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, abençoa-nos a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus.